Nós estamos numa jornada em direção ao Santo dos Santos. Essa canção que a gente cantou, né? Um lugar onde a presença de Deus é revelada. Há um lugar de comunhão. A nossa série tem falado sobre redenção, né? Como a gente foi redimido, restaurado, reconectado com Deus através do sacrifício de Jesus. E aprendemos isso através do tabernáculo. O tabernáculo é esse templo móvel que Deus orienta Moisés para que pudesse construir, de maneira que agora os homens, eu e você, tivéssemos um mapa mental, uma figura que revelasse coisas celestiais aqui na terra. Ou seja, todos nós, no nosso processo de entendimento, de cognição, de compreensão, o nosso cérebro precisa de referência. Então, todas as vezes que há algo novo na nossa vida, o cérebro busca identificar algo que seja similar para eu interpretar aquilo que eu estou vendo. Deus sabia disso. E no escritor de Hebreus ele diz assim, ele falando dos sacerdotes, né, ele fala assim: eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Em Êxodo no capítulo 25, diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então o que Deus estava instruindo Moisés? Ele estava dizendo: eu vou dar a você um modelo de coisas que estão no céu, mas como se eu disser para você a respeito dessas coisas, você não vai compreender, então eu vou te dar um projeto que se torne visível, palpável, para que agora você, vendo naturalmente, você seja capaz de compreender sobre o que eu estou falando com você. Ou seja, ele está dizendo que na nossa forma natural de perceber as coisas, podemos entender de coisas espirituais. Bom, a gente começou aprendendo sobre o tabernáculo, como ele um todo, né? um complexo que era cercado por uma cortina de muros, né? De linho branco, que significava que apesar de Deus habitar entre nós, havia um lugar restrito à sua santidade e que ele não se misturaria de qualquer maneira. Por isso ele propõe uma jornada, uma caminhada em direção ao lugar da sua presença. Havia um só portão, passamos por esse portão, nos deparamos com o altar de bronze, onde tinha o sacrifício dos animais, que traduziam a morte daquele que tinha pecado. Passamos pela pia de bronze, o lugar onde que nós nos lavávamos, e chegávamos então à tenda da comunhão, à tenda da presença, como é conhecido. Nós aprendemos que essa tenda, né, e a gente vai vê-la agora, ela revela o próprio Jesus. Todas as peças do tabernáculo revelam quem Jesus é. E essa tenda, do lado de fora, não parecia uma tenda muito especial. Ela era mais uma tenda com cobertura de couro, então não havia beleza externa que atraísse as pessoas àquele lugar. E ela representa um pouco de Jesus. Jesus, na sua humanidade, nas suas dores, nas suas angústias, né? Ele não representa algo que atrai. Falar de um Deus que habitou entre nós, viveu nas regiões, né, lá da Palestina, lá na região de Israel, que nós temos o Israel moderno hoje, né, aquele lugar hoje que está tendo esses conflitos de guerra, é justamente a geografia onde a Bíblia fala de Israel. Então, quando Israel foi estabelecido, estabeleceu as fronteiras, segundo o que as Escrituras diziam, né, para que Abraão pudesse conquistar aquele lugar, através da sua jornada até a terra que Deus prometera, e depois Josué, lá já nos tempos de Moisés, quando ele, de forma orientada por Deus, conquista aquelas terras. Esse lugar, ele é especial porque ele revela tudo para nós a respeito de Deus. E o tabernáculo estava lá naquele lugar
falando comigo e com você a respeito de coisas que são aplicadas aqui agora, século 21 na nossa vida. Mas quando as pessoas olhavam pelo lado de fora, né, podemos ver um pouco do deserto, daquele lugar, não tinha atratividade nenhuma. E Jesus é esse, que viveu ali, né, que morou entre os homens, mas não atraiu as pessoas. Tanto é assim que boa parte, né, dos judeus que esperavam ansiosamente o Messias, não reconheceram Jesus como aquele que viria para liderá-los no trono de Davi. E por que houve essa rejeição? Porque ele não se parecia com o Messias que eles tinham como figura, uma figura militar que se levantaria contra o Império Romano, que dominava o mundo naquele tempo, alguém que libertaria Israel e que estabelecia suas fronteiras como uma nação soberana. Mas Jesus não. Jesus diz: eu vim, mas o meu reino não é desse mundo. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, nos nossos dias, muitas pessoas não querem esse Jesus também. Não querem porque quer um rei, alguém que vai dar a ele todas as benesses, né? Vai prosperar o caminho dele, ele vai viver coisas nesse mundo que ele imagina que merece viver. E às vezes Jesus diz: toma sua cruz e me segue. Aquele que te roubar a capa, dá também a túnica. Aquele que te esbofeteou de um lado, ofereça outra face. E muitas vezes a gente diz: não, eu não quero um Deus assim, eu quero alguém que vai me colocar no lugar de destaque, vamos pesar a cabeça de todo mundo, vamos vencer, vamos mandar embora os infiéis. E Jesus diz: não, ama o seu inimigo. Então, aparentemente, a tenda não atraía ninguém, como Jesus não atraía. Mas quando a gente começa então a entrar nesse lugar, e é bom a gente lembrar o seguinte: a partir desse ponto, só podia entrar os sacerdotes. E aqui tem uma coisa importante: os sacerdotes eram escolhidos pela família de nascimento. Então, todos aqueles que não faziam parte da tribo de Levi, não podiam ter o vislumbre daquilo que estava dentro do tabernáculo. Apenas os descendentes de Levi, de onde vem Arão, o irmão de Moisés, que era o primeiro sumo sacerdote, podia entrar nesse lugar. Mas agora em Jesus ele diz: bom, agora vai ser diferente, porque aqueles que são nascidos da carne não podem ver o meu reino, não podem ver a minha glória. Agora isso está para todo aquele que nascido de Deus, nascido do Espírito, que teve um novo nascimento, pode adentrar a esse lugar da comunhão. Olha que coisa bonita. Depois ele diz assim: bom, se você tentar justificar a sua vida pelas coisas que você faz, pela sua capacidade, pela sua carne, você não vai conhecer a Deus. É graça, é bondade. Então todos nós temos acesso. Por isso que ele diz que nós somos o quê? Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês são ministros, sacerdotes de uma nova e superior aliança. Então essa aliança revelada por Moisés em sangue, ela cumpriu um papel, mas Deus vai dizer: ela é sombra, ela é referência do que é celestial. O que está no céu? Jesus, o trono de Deus. Então eu vou mostrar aqui na terra algo que vai ampliar a sua maneira de pensar, para que você seja capaz de experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então agora, aqueles que são discípulos do Cristo, aqueles que foram feitos ministros de uma nova aliança, podem adentrar. Esse pátio que a gente está vendo aqui, ó, dentro do complexo do tabernáculo, todos tinham acesso, as pessoas traziam as suas ofertas e podiam entrar. Mas dentro da tenda da comunhão, somente os sacerdotes, somente os crentes, os convertidos, aqueles que entregaram a sua vida. Essa é uma visão de quem está entrando no tabernáculo. Ao fundo, onde tem lá as figuras dos querubins, estava o Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. A gente vai estudar posteriormente mais esse lugar. E a hora que a gente olha, né, à minha direita aqui nós temos o quê? A mesa de pães, a mesa dos pães. Depois a gente tem em frente o quê? O candelabro, né, que iluminava todo aquele cômodo. E diante da cortina que dava acesso, né, ao Santo dos Santos, estava o altar do incenso. Deus estava dizendo: olha, presta atenção para fazer conforme tudo está escrito, porque essas coisas são sinais de eternidade, são sinais de coisa sobrenatural. Então, apesar de ser coisas muito simples, elas revelam a nós
coisas muito especiais. E a gente começa pensando naquilo que está lá em Êxodo, no capítulo 25, diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia, terás o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio, de ouro puro a cobrirás, e lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Quando a gente então vai entrar, né, aqui no lugar, né, e observamos aqui a mesa, né, é essa mesa, né, uma mesa como essa, que era de madeira de acácia e era revestida de ouro. Olha só os detalhes desse objeto que estava ali, desse móvel, né? Então o que tinha ali? Nós tínhamos a mesa propriamente dita, que era feita de acácia, um tipo de madeira que era presente naqueles dias. Hoje a gente tem essa espécie, né, uma variação dela, que é a árvore de acácia. Então você pode, aqui na nossa rua, na nossa cidade, a gente vai ver várias residências, casas que tem na porta da casa uma árvore de acácia. Mas era uma árvore extremamente importante, porque ela conseguia resistir ao deserto, às intempéries, às dificuldades, aos desafios do deserto. É mais ou menos uma árvore retorcida, como a gente tem no nosso cerrado, né? Essa árvore que não tem muita beleza. E ali tinha o quê? O que chama mais atenção, primeiro a própria mesa. E a mesa tem muito a dizer para nós. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente identifica, é a primeira vez que na Bíblia está falando sobre a mesa, uma mesa. Só que mesa é uma figura de comunhão e de nos assentarmos com Deus. Não é isso que Jesus diz? Lá no Salmo 23 ele diz: eu vou preparar uma mesa com o Pai na presença dos seus inimigos. Então Deus nos convida à mesa. Mesa tem a ver com comunhão. E de forma interessante, né, a mesa ali, ela tinha 12 pães que estavam presentes naquele lugar. Esses 12 pães, de uma maneira objetiva, representava primeiramente o quê? As tribos de Israel. Então 12 pães significando as 12 tribos de Israel. E o que isso tem a ver? Significa uma mesa na presença de Deus, que primeira coisa, vamos comer, vamos cear com Ele. Jesus fala sobre isso na ceia, não é? Eu desejo muito estar com vocês, comer, tomar da ceia com vocês. Depois ele deixa isso como um memorial. Ele fala: todas as vezes que vocês se reunirem, né, vocês devem fazer isso em memória de mim. Vocês comam do pão, tomam do cálice, para que anuncie a minha morte até que eu volte. Então a mesa tem uma pedagogia muito bonita, que fala da comunhão. 12 tribos em comunhão, juntos na presença de Deus. Podia ser um pão grandão para dizer que significava todas as tribos? Não, mas ele estava dizendo, há particularidades, a sua pessoalidade. Então, apesar de sermos muitos e sermos um em Cristo, nós temos as nossas particularidades, representando o quê? Que Deus identifica quem você é. Você não é mais um, né, no meio da multidão, você é alguém em que Deus tem prazer, você é alguém que Deus te chama pelo nome. Mas é importante lembrar que só tem comunhão e só tem plenitude na minha vida quando eu entendo todo o corpo de Cristo, ou seja, a presença dos meus irmãos. Por isso que quando a gente se reúne como família, como igreja, né, nós orientamos você a procurar um pequeno grupo, por exemplo. Eu estava falando no culto mais cedo, que às vezes a gente se depara com alguém que chega para ser voluntário da igreja agora, né, que quer se envolver, ou que vai na conferência, ou que participa de algo que é mais extenso do que o culto, de 1h15, e aí você pergunta para a pessoa: que bom, você está entre nós, você chegou agora. Ele fala: não, estou 15 anos aqui na igreja. Ou seja, por 15 anos, é uma pessoa que entra e sai, e não fez uma conexão de comunhão, uma conexão de entender a mesa. Então eu quero te orientar, arruma um pequeno grupo para você, vá para o nosso retiro, vamos ter retiro de famílias, de adultos, de crianças, vai acontecer agora em maio, você passar um final de semana com seus irmãos, você não apenas conhecer o rostinho de longe, né? Às vezes eu vou para o lugar, fico ali na porta cumprimentando as pessoas, vou no supermercado, a pessoa olha para mim, eu estou dando tchau, aí eu vejo que está dando tchau para alguém atrás de mim, mas eu fico com medo de não reconhecer alguém que fala assim: ah, fui lá no culto, o pastor nem me reconheceu, e não vou reconhecer, se não houver o quê? Conexão. São milhares de pessoas que passam aqui por domingo. Então eu tenho que entender o lugar da mesa, o lugar onde nós partimos Jesus, o pão, né? E aí de imediato, o que a gente vê?
o pão, né? E Jesus diz assim, João no capítulo 6, declarou-lhes Jesus, digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é meu Pai que dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Depois em João no capítulo 6, verso 48, ele diz, eu sou o pão da vida. Em João 6, no verso 53, ele diz, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem de seu sangue, não terão vida em si mesmo. Ou seja, essa mesa da comunhão, esse lugar da intimidade, é partirmos e repartirmos quem Jesus é. Ou seja, é a compreensão de que apesar da minha relação individual na presença de Deus, só há plenitude quando eu estou colocado à mesa com os meus irmãos. Então, se você está vivendo dramas na sua vida, e talvez você esteja andando com Jesus há muito tempo, mas talvez você esteja numa jornada solitária, pensando que apenas vim aqui, ouvir uma palavra, e algumas pessoas dizem, não, eu vou lá, eu acho bom, os louvores me elevam, acalma minha alma, né? A palavra é boa, mas se não houver comunhão, não há o desfrute da presença de Deus. E o que nós repartimos nessa comunhão? O pão que desceu dos céus. Ou seja, Jesus de Nazaré se faz presente entre nós. Então, quando a gente tem uma jornada, esse pão é sinal. E nós, como ministro, qual era a função dos sacerdotes? Manter aqueles pães sempre, e eles ficavam ali, eles colocavam e trocavam toda semana, todo sábado, trocavam aqueles pães, para mostrar o quê? Que agora Deus proveu, e eu trago de novo a minha oferta ao Senhor. Então é uma comunhão que se repete diariamente na nossa vida. Depois a gente vai para o segundo elemento, né? E esse móvel que está ali, ele está do lado oposto, né? Então nós temos o quê? A mesa, e do lado oposto o que nós temos? O candelabro. O candelabro também é uma orientação de Deus, diz assim, em Êxodo 25, farás também um candelabro de ouro, ouro batido fará, e este candelabro, seu pedestal, sua haste, os seus cálices, e suas maçanetas, e as suas flores formarão uma só peça. Ou seja, ele estava dizendo que esse candelabro, né, quando a gente vê, ele agora não é apenas revestido de ouro, ele é completamente de ouro. Então era uma peça extremamente valiosa e que representa coisas muito profundas na nossa vida. Primeira coisa, não havia luz natural dentro da tenda. Todo o trabalho dos sacerdotes, ou seja, tudo aquilo que Deus requereu para que eles fizessem, precisava ser a luz que ali estava no candelabro. Isso começa a nos ampliar o entendimento, porque ele está dizendo assim, na sua vida, nenhuma luz natural será capaz de te levar à verdadeira adoração a Deus. Nenhum raciocínio humano te levará à mesa da comunhão. Nenhuma ideia, conhecimento, desenvolvimento racional, intelectual humano será capaz de te revelar quem Deus é. É necessário que haja uma luz divina. E aqui começa várias figuras. Primeiro, era uma peça de 7 lâmpadas. 7 é um número de perfeição na Bíblia, um número de algo completo. Então, quando ele está dizendo onde estiver a luz do Senhor, a luz que vai iluminar a sua vida será completa. Deus vai remover toda sombra do seu coração, da sua mente, da sua vida, porque Ele vai iluminar o seu pensamento. É isso que nós temos nas Escrituras, como diz o Paulo falando, eu oro para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados. No meu livro Wake Up, eu falo um pouco sobre uma ação, uma história bonita lá do filósofo Platão, que ele diz a respeito de conhecimento. Ele diz, se você tiver conhecimento, você será iluminado. O problema é que esse raciocínio humano, ele não é capaz de discernir coisas espirituais. Então ele é sempre aquele que tem uma boa percepção da vida natural,
de como a vida funciona. É ciência. O que a ciência faz? A ciência não tem revelação, a ciência tem provas. Ele vai fazendo teste e vai eliminando as coisas. Fala, se nós colocarmos esse componente químico com mais esse, nós vamos obter tal coisa. Essa coisa vai ajudar na planta. A gente precisa pôr mais hidrogênio na planta, a gente precisa pôr mais, né, nitrato. Aí a gente vai escolhendo o que tem que pôr lá. Porque isso tem o quê? Um resultado a longo prazo melhor na nossa agricultura. Mas as coisas espirituais são revelação. Vamos lembrar de Pedro. Jesus andando com os seus discípulos, e havia muito alvoroço nos dias de Jesus a respeito de quem ele era. Até que Jesus pergunta: quem as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Aí eles começam a dizer, uns falam que é Jeremias, que é Elias, um dos profetas, eles falam que é João Batista. Aí muita confusão, né? Aí Jesus diz, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro sai e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e diz, ô Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Isso é uma maneira de dizer, não foi a sua maneira de pensar, o seu raciocínio humano, o seu conhecimento humano que te revelou isso. Mas foi meu Pai do céu que iluminou o seu entendimento para saber quem eu sou. Então, para entender quem Jesus é, o que nós precisamos? Da luz de Deus na nossa vida. Quem é essa luz? De forma objetiva e primária, é o próprio Jesus, né? Então lá ele diz assim, em João no capítulo 8, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terás a luz da vida. E é interessante que lá em Apocalipse fala não apenas de um candelabro, mas 7, porque ele escrevia 7 igrejas, e diz que no meio do candelabro revelava Jesus, havia como o Filho do Homem no meio das lâmpadas. Mas ao mesmo tempo é Jesus que nos ilumina, e o combustível que mantém a luz acesa era o quê? O azeite que os sacerdotes tinham de colocar continuadamente para que nunca cessasse a luz naquele lugar. Era necessário que tivesse luz ali 24 horas. Então uma das funções dos sacerdotes, e agora de novo, quem são os sacerdotes dos nossos dias? O padre? O pastor? Não, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos nós somos ministros de uma nova e superior aliança. Então ele está dizendo, não vai poder faltar o quê? Azeite. Porque é o azeite que traz luz. Quem é o azeite na Bíblia? O Espírito Santo. Então ele está dizendo, se você não for iluminado pelo Espírito Santo, se não houver o óleo do Espírito na sua vida, você não vai ser capaz de brilhar a luz que Deus tem para você. Aí depois ele diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Então ele está dizendo, agora a responsabilidade dos sacerdotes de manter a luz acesa é minha e sua. Somos os sacerdotes que por onde andarmos, a luz de Cristo tem que chegar. Então lá no seu trabalho, no meio das confusões, das discussões, quem tem que ser a luz de Cristo? Você. No meio da sua família, que você pode dizer, não, na minha família é complicado, quem vai ser a luz? Você. Ou seja, eu e você somos responsáveis para manter a luz acesa naquele lugar de comunhão, e nós vamos ver da oração. Então o candelabro aponta para mim, para você, dizendo, Jesus te iluminou, agora você deve iluminar as pessoas que estão em torno de você. Aí nós passamos para o terceiro, último objeto, ou último móvel, que tem dentro do santo lugar. E aí nós estamos falando do quê? De um outro altar, né? E lá em Êxodo fala sobre isso, no capítulo 30, fará também um altar de madeira de acácia, para queimar incenso em cima dele. Depois ele manda Arão queimar, né? Então esse altar não pode ser confundido com aquele primeiro altar na entrada do tabernáculo. Aquele altar, diferente desse, era de bronze. Eles eram de acácia, todos dois. Um era revestido de bronze e esse revestido de ouro. Porque tem uma coisa muito importante de entender. O bronze fala de juízo, de sacrifício. Então, o altar do início da jornada lá é o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus por nós. Já esse, diante da última cortina para entrar para o Santíssimo Lugar,
ele é de ouro, ou seja, ele revela Jesus ressurreto, revestido de glória, e não mais o cordeiro sacrificado e morto, mas agora aquele leão que ressuscitou. E o que Jesus tem como função? Então esse altar revela oração. Então o incenso é como orações na presença de Deus. E fala conosco, o salmista fala sobre isso, né? Ele diz sobre as nossas orações, ele fala sobre a nossa vida. Salmo 141 diz: suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, na minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Então ele está dizendo: as minhas orações são como incenso à presença de Deus. Romanos 8 fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu por nós, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então o altar do incenso, ele era mantido pelas brasas que eram tiradas lá do altar do sacrifício. Era fogo santo na presença do Senhor. E aquele incenso, depois a gente não entrou nos detalhes, né? Que tem uma especiaria que era feito o incenso, né? Que Deus tinha lá, cada um daqueles elementos tem um significado na presença de Deus para nós. Está dizendo, você precisa orar de maneira contínua na presença de Deus. Oração não pode ser apenas um ritual que ocupa um momento da sua vida, mas você precisa viver uma vida de oração, de intercessão em todo o tempo. Primeiro, porque esse é o modelo de Jesus. Nós acabamos de ler Romanos, que diz o quê? Olha, Jesus está sentado com o Pai e intercede por nós. Jesus depois diz: tudo que você pedir em meu nome, eu realizarei. Então, como é que eu devo orar? Primeiro, a nossa oração é dirigida a Deus Pai, através do nome de Jesus, o nosso único mediador. Então quando você for orar é: Pai, meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento a minha causa. Mas é interessante também pensar que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Apesar de Jesus estar intercedendo por nós, Ele diz que nós devemos vigiar e orar em todo o tempo. Eu vou te dar um exemplo simples. Quando você tem uma vida de conexão 24 horas com Deus, você estará menos exposto a uma reação inadequada no seu dia a dia. Por exemplo, quando você está lá na expectativa de receber seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, e há muitos sentimentos envolvidos aguardando, e a pessoa chega e ao invés de trazer aquela palavra que você espera, é uma reclamação. Demorou. Às vezes estava perfumando. E aí você pode naquele momento estragar todo dia, toda noite, toda semana, devolvendo uma resposta ruim. Mas quando você estiver em oração, quando vier aquele marido, aquela mulher que vai falar com você, de uma maneira inequívocada, em vez de você responder à altura, você fala assim: o dia foi difícil, amor. Por que a gente responde desse jeito? Porque eu estou em oração, em conexão com Deus. Então naquele momento o Espírito Santo diz: a palavra branda desvia o furor. Então em vez de eu ficar indignado, porque eu estava lá na maior expectativa, me preparei para aquele momento, né? Eu vou dizer: o Espírito de Deus está me levando a responder de maneira diferente. Então oração na vida do crente não pode ser um episódio do dia. Oração é como esse incensário, que não podia faltar o incenso 24 horas. Não deixe de orar em todo o tempo. Entende isso? Para que você possa estar conectado com Deus
e você possa responder a Deus como convém. Santo dos Santos, mesa da comunhão. Então, se você não tem desfrutado e entendido a sua individualidade, mas ao mesmo tempo a complexidade da família, a maravilha da família, você nunca vai viver comunhão na sua plenitude. Se você quiser ter comunhão, mas não for levado pelo Espírito, o Espírito de Deus em mim, em você, por isso que a gente fala assim, comunhão, vem de uma palavra muito importante, chama koinonia. Koinonia é aqueles que têm o mesmo Espírito, ou seja, essas luzes só podem estar acesas, porque eles têm o mesmo óleo, o mesmo Espírito que as ilumina. Às vezes a gente está vivendo uma vida menor do que aquela que Deus tem para nós, porque a gente não quer obedecer ao que Deus está falando. Então você quer viver plenitude? Você tem que ter comunhão, você tem que ser iluminado pelo Espírito Santo, e você tem que ter uma vida de oração contínua na presença do Senhor. Eu queria orar por você, para que você possa tomar algumas atitudes. Essas coisas não são apenas curiosidades bíblicas. As pessoas falam, que bonito, gostei tanto. Não, isso tem que ser materialização na minha vida. Então você vai dizer, eu vou sair daqui e vou encontrar um pequeno grupo. Eu vou sair daqui e quero saber mais do encontro, o retiro que nós vamos ter para toda a família. Porque durante muitos anos, os divorciados, os viúvos, os pais, ficavam reclamando que a gente só fazia retiro para casais, ou de jovem. Então agora é da família. E a gente vai ter um retiro agora, lá no Ecoville, em Caldas Novas, para toda a família, para quem quiser ir, para solteiro, para casado, para mamano, para caducando, para todo mundo. Então é um momento de comunhão, o momento da gente estar juntos para desfrutar um do outro na presença de Deus. Amém? Aí você vai dizer, então eu vou para a comunhão, mas também eu vou deixar que o Espírito me ilumine o tempo inteiro. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Há uma orientação da Bíblia, falando entre vós em hinos e cânticos espirituais. Então ele está dizendo, encha a sua boca de coisa boa, para de ser o reclamão. Ontem nós tivemos uma noite de adoração linda lá, o Mateus conduzindo a adoração, o Isaías Saad, a Gabriela Rocha, alguns irmãos, o pastor Lipão veio para compartilhar, eu tive o privilégio de fazer uma oração lá, mas eu vi tanta gente reclamando, crente reclama demais. Se tem muita gente, reclama que a fila está grande porque tem gente demais. Se não tem ninguém, reclama porque foi um fiasco, porque não tinha ninguém lá. Se começa a fazer calor, reclama porque queria frio. Começa a fazer frio, fala, não aguento mais esse frio. Então, pelo amor de Deus, aprenda a falar em salmos, em hinos e cânticos espirituais. E tira da sua vida a reclamação. Para de resmungar. E começa a louvar a Deus em oração e adoração. Amém? Coloca aí a mão no seu peito. Pai, obrigado. Obrigado pela tua revelação, que nos ensina um caminho de plenitude. E nós queremos viver um caminho de plenitude, um caminho de paz, de alegria, de contentamento. Por isso, em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um de nós, para que nós sejamos capazes de compreender a comunhão, iluminados pelo Espírito, em uma vida de oração contínua na tua presença. No nome de Jesus, abra os olhos do nosso entendimento. Amém. Amém? Podemos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia.